Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso mini curso de economia doméstica, essa agora é a nossa terceira aula. Bom, essa terceira aula nós falaremos sobre negociação de dívidas. Eu até coloquei uma carinha triste ali, né, para indicar dívidas e depois fazer para a gente sair das dívidas uma carinha feliz. Se bem que a gente não pode encarar a dívida só com uma tristeza. Tem as dívidas, às vezes nós assumimos e de forma consciente. Por quê? Porque você assume ali uma dívida, né? Igual eu comentei anteriormente, está pagando uma viagem ou, né, um curso, vai ter um benefício depois disso. Mas o que não pode é o passo ser maior do que a perna. Ser uma dívida que ela não seja possível, que não tenha jeito de pagá-la no futuro, né? E que o comando saia da sua mão. Então, além do problema, né, financeiro, né, que a dívida acarreta, tem muita gente, né, pessoal, a gente vê na mídia falando que a pessoa fica doente, socialmente ela fica uma pessoa debilitada, não quer mais sair. Às vezes, né, a pessoa nem faz assim premeditadamente aquela dívida, por um descontrole. A gente sabe que infelizmente também tem as pessoas de má fé. Então, assim, a dívida ela tem que ser muito bem planejada quando for adquirida. E um termo interessante é que se você fizer uma compra a prazo, isso já é uma dívida. Então aí que eu falo, que dívida nem tudo é uma coisa totalmente negativa, que vai trazer vários males para você. Você comprou ali, você sabe que você vai pagar daqui a tantos dias, você contraiu uma dívida, mas você tem controle daquela situação. Essas dívidas podem ser sazonais. O que é isso? É uma vez ou outra, né? Uma época do ano que você tem essa dívida. Por exemplo, IPTU, IPVA. Infelizmente, esses impostos vêm tudo junto no início do ano. Mas você sabe que você vai ter que ter o dinheiro para aquela época do ano. Então, elas são sazonais, né? Marketing sedutor. Isso é muito interessante. O que seria isso? As técnicas que os vendedores utilizam quando você entra dentro de uma loja, como quando você entra numa loja, né? Ele tem toda uma técnica para fazer com que você compre. Então, as promoções, a forma que é escrito, né? A divulgação dos produtos dentro da loja, tudo isso é um marketing sedutor. Sem falar a mídia, né, pessoal? Hoje, com as redes sociais, é muito interessante isso. Por exemplo, se você no Facebook, ou melhor, se você liga para uma pessoa ou acessa um site procurando, vamos supor, uma cadeira, o Facebook, logo que você entrar no Facebook, ele já coloca anúncios de cadeira para você. Olha só como que isso é uma ferramenta importantíssima, né, para quem está vendendo. Porém, a gente tem que ter muito cuidado. Essa sedução pode custar caro. Bom, outra origem das dívidas seria o orçamento deficitário. O que é isso? É ali que a gente até começou na segunda aula sobre orçamento. É quando as despesas superam as receitas. Sem dúvida nenhuma, você vai ter que entrar em dívidas. Você vai ficar devendo, né? E mais pra frente a gente vai falar como solucionar essas dívidas. Outro item, redução da renda sem redução de despesas. Por exemplo, agora essa época de pandemia que nós estamos vivendo. Se a renda diminuiu, seja porque a venda, né, do seu negócio, do negócio da sua atividade, seja vendas, ou que você trabalha numa empresa de salário e teve o salário reduzido, muita gente não reduz as despesas. Então, seguramente, as dívidas vão aparecer. E outra origem das dívidas são despesas emergenciais, que nem sempre elas estão ali, igual a gente comentou na primeira aula,
dentro ali de essas despesas emergenciais vão ser suportadas por uma poupança, por um dinheiro que você tem guardado. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado eu sei que, né, às vezes a emergência é tão grande, nos deixa tão abalados psicologicamente, mas não podemos, por isso é bom, né, ter o contato da família, de uma pessoa que você conhece, para te ajudar, para nos ajudar na situação, né, de emergência e não contrairmos dívidas que ficarão muito difíceis de serem quitadas. Então, pessoal, a inadimplência, né, que ela gera alguns cadastros de restrição ao crédito, né? São aquelas listas, né, de mal pagadores, aqueles cadastros que restringem o nosso crédito e, né, entre aspas, deixam o nosso nome sujo. Mas tem uma notícia também muito boa, né, para essa aula, que tem também recursos de como sair das dívidas. Então, da mesma forma, né, que é estudada essas origens das dívidas, hoje existe todo um estudo de como sair delas. Primeira coisa, tomar consciência da situação. Eu devo, e não pode negar que deve, né, e tem que pagar. Então, aquele ditado lá não funciona muito bem, não. Então, tem que dever, deve e vai ter que pagar. E como você toma consciência dessa dívida? Que é o segundo passo aí, mapeando as dívidas. Você vai saber o que eu devo na padaria, se eu devo uma prestação de um automóvel, se eu devo uma prestação de uma casa, se eu devo a moça que fez as máscaras, né, para usar agora durante a pandemia. Mapear essas dívidas. E um passo que parece bobo, mas não é não fazer novas dívidas. Então, assim, se você está, né, querendo sair das dívidas, é muito importante não adquirir novas dívidas, né? Um ponto que eu vou deixar por último é renegociar as dívidas, que eu vou dar um exemplo do cartão de crédito, que é uma das formas de você sair dessas dívidas, e reduzir os gastos, né, pessoal? Só reduzindo os gastos que você vai conseguir pagar suas dívidas, desde que sua receita não aumente muito. Então, reduzir os gastos é uma coisa super importante. Agora, olha a importância de renegociar as dívidas. Por exemplo, um cartão de crédito X, ele cobra, né, uma taxa mensalmente de R$30. Aí no primeiro mês você você não usou nada, você fala assim, não vou pagar isso não. Mês que vem eu pago, é pouquinho. No mês 2, essa dívida sua já subiu para R$33,27. Aí aconteceu um monte de coisas, não deu para você pagar essa mensalidade. Um ano depois tem R$103 e pouquinho. 2 anos depois, em R$359. 3 anos depois, R$1.283. 5 anos depois, quase R$15.000. Então, é aquela famosa bola de neve. Dívida não pode ser esquecida nem menosprezada. E esse renegociar, qual que é o ponto X aí da questão de renegociar? Você buscar as dívidas a serem pagas primeiro, que tem mais juros, que é até o tema da nossa quarta aula, né, que são juros e créditos. Essas dívidas, principalmente instituições bancárias, cobram muito caro por você ter assumido essa dívida. Outro ponto também, não é menosprezar as pequenas dívidas. Comece a pagar pelas pequenas dívidas. Pedi emprestado R$50 do meu pai. Vai lá e paga. Certo? Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Se você, por exemplo, deve a um fornecedor, né, do seu negócio, né, você tem alguma atividade de venda e tal, você deve esse fornecedor. Negocie com ele, né, ali R$1.000, vou pagar você R$100 todo mês, certo? E pega um dinheiro, né, pega uma quantidade de dinheiro, vai e quite uma dívida que você é cobrado muitos juros. Então é dessa forma que você consegue sair da dívida, certo? Então, pessoal,
Mais uma vez, né, eu comento aqui as referências, né, que eu utilizei para fazer essa aula. Foi o curso online Face a Face da Economia Doméstica do CRA, que é o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e o Caderno de Educação Financeira do Banco Central. Então, eu agradeço muito a vocês por terem assistido essa terceira aula. Em breve nós teremos a quarta aula e segue um lembrete. Uma compra a prazo já é uma dívida. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!